o Bolsonaro falando assim, eu não sou coveiro na pandemia. Ele quer chocar. Ele não tá falando aquilo porque ele quer ser solidário com as pessoas. Ele quer chocar, ele quer causar um impacto quando ele fala aquilo. Cara, eu vou discordar de você, Por favor. com todo respeito, mas não é com nem todo respeito, eu tenho um negócio que não vem junto. Mas assim, não é nem pra defender o Bolsonaro. Eu acho que ele quase não assim, pensou... com todo respeito, vai a merda. Mas eu acho que ele nem pensou nessa porra. Eu acho mas que, é porque eu tá acho que mesmo. vem Não, na cabeça dele as paradas, entendeu? Pois é, mas assim, quando você tem 15 anos, você pode vir as coisas na sua cabeça e você falar. Entendeu? Você não ter super ego. Mas agora, quando você tem 50, 60, não dá mais pra você usar isso como desculpa. Falando, saiu da cabeça. Não, eu vou discordar de não vocês sai da dois. cabeça. Nem acho que foi um negócio que saiu de repente, e nem acho que ele fez pra chocar. Eu já estive com o Bolsonaro em vários desses momentos em que parece um rompante. E a grande maioria das vezes, ele começa super educado. Ele começa bem, ele responde numa boa uma vez, aí vem uma pessoa responde, pergunta a mesma coisa, ele responde numa boa de segunda. Na terceira ele já tá assim, vai se lascar, entendeu? Não, tudo bem, mas isso não é desculpa, entendeu, Carla? Ele é um senhor, né? Ele é um senhor, ele é o presidente do Brasil, então assim, não há desculpa cabível para que alguém na posição que ele tem, pode não ser cabível, saiu mas é uma do desculpa. sério. Saiu do sério, sempre sai, né? Então Eu vou te dizer quando uma coisa. começa a ficar sempre sai do sério, aí ou a pessoa tem um problema, então, assim, você precisa fazer terapia, precisa se internar em algum lugar, porque assim, você está fora, né, daquela prudência que um político deve ter, né? Ou você faz isso porque você quer. E eu tenho a impressão que ele faz porque ele quer mesmo. Porque tantas coisas que são faladas por ele ao longo aí de toda a história dele e tal na política, não é possível que todas essas vezes ele explodiu depois de X vezes que encheram o saco dele. Pô, eu posso falar isso de um adolescente, de uma criança, mas não de um homem adulto, um senhor que hoje é presidente, não dá. Não, eu acho até que pode ser uma desculpa não aceitável, mas é uma desculpa no sentido de que é bem diferente você ser um senhor que eventualmente tem seu negócio ali, que alguém te enche o saco e tal, e você explode à toa, e você ter a responsabilidade de um presidente da República. E vou te dizer, é bem diferente o Bolsonaro deputado do Bolsonaro presidente. Eu acho a mesma coisa. Não, eu acho que teve uma diferença porque ele reduziu muito esse tipo de acontecimento. Ele era ainda mais caótico. Não, e acho que lá atrás, o que é diferente, ó, o deputado, muitas vezes, para você ser mais conhecido, você tem que fazer um estardalhaço, entendeu? E o deputado, até por ter imunidade e tudo mais, e por ser a pessoa que parla pelo eleitor, meio que não tem que ter muito filtro, não. Eu vou te dizer, os meus eleitores não querem que eu tenha muito filtro, né? Tudo bem que é diferente porque eu sou mulher, então já existe uma certa discriminação com a mulher, por exemplo, que fala palavrão, o homem falando palavrão não tem tanto problema. Então, é diferente. Mas o deputado e o senador, teoricamente, quando ele não fala, é como se, tá vendo, é fraco. Ó. Pô, presidente, a gente não ouve mais você falar nada, você tem que falar, tá um absurdo, as coisas estão acontecendo e tal. E aí ele voltava, pô, tá vendo? Ó, se eu falo, tá ruim. Se eu não falo, tá ruim. Ele falou, nunca vou agradar todo mundo. E é óbvio, ninguém vai agradar todo mundo. Não existe quem, nem Jesus conseguiu. Mas o que eu sinto, por exemplo, uma das vezes que eu estava com ele... Jesus não queria agradar ninguém, tá? Vamos deixar isso claro aqui. Mas não estou dizendo que ele queria. Eu estou dizendo que ele não agradou. Mas eu não queria agradar mesmo, né? Então tá tudo certo. Eu não disse que ele queria. Eu disse só que ele não agradou. Então, sendo tá perfeito bom, mas como ele foi, ele não agradou. Tudo bem, mas quando você fala assim, nem Jesus agradou todo mundo, você está querendo dizer o seguinte, olha... Ele poderia ter agradado, mas não agradou. Não, não poderia. Ele veio para não agradar mesmo. Então, assim, falar que ele não agradou todo mundo é falar o básico. Não, mas olha só. Eu sei que é falar o básico. Eu não estou dizendo que eu não falei o básico. Eu estou dizendo que se o homem que é enviado de Deus, perfeito, se esse cara não conseguiu agradar todo mundo... Não, não conseguiu. Então, quer dizer, ele não conseguiu porque ele não quis. Ele não tentou, ele não quis. Mas vamos lá, Paulo. Eu não estou dizendo em nenhum momento que ele queria. Eu estou dizendo Você que falou não quis. Não, eu não falei não quis. Vai lá, repete a frase. Eu disse o seguinte, vamos lá de novo. Conseguiu, você falou. Ele não conseguiu agradar todo mundo. Não estou dizendo que ele quis. Eu estou dizendo que, sendo perfeito, ele não agradou.
Então vamos lá, se alguém é perfeito e não agrada a todo mundo, como é que alguém que é totalmente imperfeito, que é um ser humano normal, vai agradar? Não vai, não vai, é óbvio que não vai. E não estou dizendo que com isso o Bolsonaro queira agradar todo mundo também. Porque se ele quisesse agradar todo mundo, ele poderia ter metade dos problemas que ele tem, mas ele resolveu enfrentar um sistema. Então vamos lá, como deputado, talvez ele quisesse realmente chocar, porque foi assim que ele se tornou conhecido. Se ele quisesse ser um deputado mediano, como a grande maioria dos deputados que estão ali são, tem deputado de 8 mandatos que você nunca ouviu falar o nome da pessoa, que eles estão ali bem quietinhos, só não preciso me reeleger, só para manter meu poder, não seria o Bolsonaro. O Bolsonaro Mas tinha ele estava 30 anos lá também, né? 28. Mas assim, ele quis realmente talvez chocar. Não sei se a vontade era isso, mas talvez ele quisesse chocar. E chocou. Quando ele virou presidente, eu acho que ele mudou muito, tanto é que ele colocou um porta-voz, e quando ele percebeu que, não, eu preciso falar, ele mudou. Mas vamos lá. Uma vez eu estava num hospital com ele, que era um presídio, e virou um hospital na época da pandemia, por conta de envio de verba do governo federal, que precisava fazer mais hospitais. E aí eu falei, presidente, a gente está aqui, acho que era Pirassununga, uma coisa assim, ou Guaratinguetá, não me lembro agora. E aí eu falei, presidente, vamos no hospital? Pô, era um presídio e tal, e o senhor mandou verba e virou um hospital. Ele falou, é mesmo? Governo federal? Eu falei, Pô, vamos dar um pulo lá, queria ver. Aí a gente foi para lá, sem avisar ninguém. Ele viu o hospital, ficou super feliz, né? Falou quantas pessoas tinham sido salvas, etc, etc. Aí falaram, a imprensa chegou no fundo do hospital. Ele falou, não queria falar com a imprensa, eu só vim ver. Aí o pessoal, não, presidente, aquele negócio. Não, presidente, é bom você falar com a imprensa, vai lá. Aí chegou lá no fundo e começou a contar o valor que tinha sido enviado, quantas pessoas foram salvas, o que era o hospital antes. Aí vira uma moça, presidente, por que o senhor não estava usando um capacete XYZ na última motociata? Aí ele falou, porque meu capacete, ele é para tiro de 762, ele aguenta até 762 e tal, então é um capacete específico. Aí a mulher falou assim, mas o senhor também não estava usando máscara. Aí ele de moto, eu acho que é meio desnecessário usar máscara, e ele estava de máscara nessa hora. Mas então por que agora o senhor está de máscara? E ele falou, porque eu estou no hospital eu estou usando máscara. Aí ela continuou insistindo, ele falou assim, pessoal, alguma pergunta sobre o hospital? Aí ela ficava enfiando o microfone na frente e perguntando mais coisas. Chegou uma hora que ele falou assim, o que você quer, que eu tire a máscara? Esse é o seu problema? Você quer ter um ibope de que eu tirei a máscara? Não, porque o senhor está sempre sem máscara agora aqui. Aí ele falou, pegou e tirou a máscara. Foi aquele dia que ele tirou a máscara, inclusive eu estava atrás, tirei também. E aí só apareceu ele tirando a máscara e sendo grosso com a jornalista. Só que eu vou te dizer uma coisa, eu que sou mulher, eu que não sou presidente, eu estava de saco cheio da mulher já. Quase que eu estava assim, cala a boca, você não está vendo que ele quer falar sobre o hospital? Deixa ele falar pelo que ele veio falar aqui. Ele não está afim de falar sobre isso. Respeita um pouco. Tipo assim, pergunta uma vez, pergunta duas. Se o cara está respondendo, ok, mas... E estava lotado de jornalista querendo perguntar, e ela estava ali na frente e enfiava o microfone como dizendo, não, você tem que responder para mim. Aí ele falou, essa é da Globo, né? É que ele viu o símbolo da Globo. Então, tipo assim, eu já vi ele perdendo a paciência e eu tinha certeza que ali ele não queria ter perdido. E vou te dizer que eu estava perdendo já. Ao ponto de quase xingar a mulher. Mas aí que tá. Fazem isso de propósito, Paulo. E talvez... Faz isso porque político tem que fazer isso mesmo. Tem que pressionar o cara. É assim que funciona. Se fosse o Lula no lugar dele, se fosse o Suplicy, se fosse, sei lá, o Haddad, qualquer político Ia de rolar a esquerda, mesma coisa. ia rolar a mesma coisa e todo mundo ia, é isso aí mesmo, tem que apertar. Político tem que passar aperto. É assim que funciona. Não, e todos os outros presidentes já foram grosseiros com jornalistas justamente por causa disso, porque o cara não respeita. Agora, inclusive, ele não estava ela não estava respeitando os outros jornalistas que estavam em volta e que queriam perguntar também. Não, tudo bem, mas esse então, é um assim, caso, né, cara? Assim, tem um monte de coisa. A gente está, assim, a gente começou esse tópico dizendo o seguinte, que eu acho que ele não mudou de quando ele era deputado para agora. A mesma coisa, fala as mesmas coisas, fala o que dá na telha, né? E a gente estava falando sobre chocar, né? E ele fala, ou ele fala consciente, porque ele quer chocar, igual aquele papo, eu não sou coveiro, pô, caramba, saiu sem querer? Não pode. Então, falou para chocar, é isso. Então, várias coisas que ele fala e que ele vive, ainda continua falando,
Não é só porque ele está respondendo ao jornalista impertinente. Ele fala assim porque ele fala assim. Porque ele sempre falou assim. Porque ele fala assim em entrevista, em que ele está falando aquilo que ele quer e de repente ele, pau, solta uma. Nas lives que ele faz, não tem ninguém pressionando ele ali e ele fala o que dá na telha, entendeu? Eu prefiro ele assim do que um cara queridinho como FHC que põe na tua bunda por trás. Mas tudo bem, mas assim, não, o problema não é ele ser... eu prefiro ele assim. Eu prefiro que ele não fosse assim e nem assado, né? Assim, o FHC fez o que fez e tá aí. Agora o Bolsonaro também tá fazendo coisas. Então, eu preferia que ele não fosse assim e nem fosse igual a FHC, se é para comparar. Né? Então, quer dizer, ele é o presidente do país, ele tem que ser o presidente do país. Então, mas E olha tem só, que ser Mas eu como... estou dizendo que tem pessoas que vêm